Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa do Portugal for Jesus. É um prazer estar com vocês novamente. Nós hoje vamos estar falando sobre o fim do confinamento. Na realidade, não tenho notícias para vós sobre o fim da verdadeira situação do Covid-19 que estamos vivendo, mas gostaria de utilizar o que se está passando com o Covid-19 para usar como uma ilustração para uma realidade ainda maior que se está passando, que muitas vezes talvez nos esqueçamos ou não nos apercebamos. Todos nós temos bem em mente esta realidade que estamos vivendo agora, do uso de máscaras, do distanciamento social, a palavra lockdown, a nova normalidade, como se fala. Tudo isto teve então inícios aqui em Portugal e na Europa no passado mês de março de 2020, em que os países, de repente, foram forçados a instaurar confinamentos, lockdown, o qual se propagaram depois por vários países do mundo. E chegámos mesmo ao ponto em que, em abril, estimaram cerca de 3,5 bilhões de pessoas que estavam confinadas às suas casas por causa do Covid-19 e do confinamento que daí resultou. Mas, ao olharmos para esta situação, eu gostaria de nos relembrarmos de um vírus mais mortífero que o ser humano tem enfrentado, muito mais mortal, muito mais contagioso que o vírus do Covid-19. E esse é o vírus do pecado. A palavra de Deus diz-nos que logo no início, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus foi o primeiro a instaurar um lockdown aqui neste planeta. Diz-nos lá em Gênesis capítulo 3, 24, que depois, quando Adão e Eva foram removidos do jardim do Éden, Deus colocou um anjo com uma espada flamejante para guardar o acesso à árvore da vida, para que o ser humano não pudesse lá voltar e perpetuar o pecado. Este mundo tinha sido infectado pelo pecado e Deus colocou este planeta em lockdown para que o vírus do pecado não fosse perpetuado e não se contagiasse também por outros locais, por esse universo fora. A Bíblia diz-nos em Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte, e diz-nos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, este vírus mortal do pecado tem afetado toda a humanidade, afeta-me a mim, afeta a ti, afeta todo o ser humano que vem a este mundo, e a realidade é que o salário, a causa, os efeitos desse vírus é a morte. É o que nos diz na palavra de Deus. Mas, como nós vimos no último programa, Deus enviou um resgate. Deus enviou Jesus Cristo como o antídoto, como a vacina para essa doença, para esse vírus do pecado. E nós hoje podemos imaginar que se alguém viesse à praça pública dizer que finalmente foi achada uma vacina que é 100% eficaz contra o Covid-19, nós podemos imaginar que toda a população sairia à rua e iria a correr à procura dessa cura. Mas a realidade é que a palavra de Deus diz-nos que para o vírus do pecado, Deus já providenciou uma vacina, se me permitem usar esta palavra. Deus já providenciou uma cura. E essa cura é o sangue de Jesus Cristo. Ele desceu do céu, veio a esta terra pagar o preço do pecado e veio como antídoto para esse vírus, para que tu e eu pudéssemos ter vida e ter a vida eterna.
Mas a questão que se coloca é, se nós já temos então o antídoto, se já temos a vacina para esse vírus, então por que razão ainda estamos aqui confinados nesta Terra? Por que razão ainda estamos aqui neste lockdown, neste planeta? E para buscarmos a resposta a essa pergunta, eu gostaria de vos trazer numa viagem aos tempos antigos, aos tempos do antigo Israel, quando Deus regia o povo de Israel através dos seus profetas, através dos patriarcas. Deus lá instaurou um sistema que nos mostra em símbolos e em festas e em celebrações uma miniatura daquilo que Deus quer e vai fazer com este planeta Terra, com a humanidade, para finalmente trazer um fim a este confinamento. Eu convido-vos a virem comigo aos tempos de Israel, a virem a Êxodo, capítulo 25, ao verso 8. Ali a palavra de Deus nos diz que "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Deus de tal maneira amava o ser humano que o seu coração ficou quebrado quando o ser humano teve que ser lançado fora do Jardim do Éden por causa do pecado. A palavra de Deus diz-nos em Isaías 59, versículo 2, que os pecados causam separação entre Deus e o homem. Nunca foi o plano de Deus que Deus, como um pai, vivesse a sua vida separado dos seus filhos, do homem e da mulher, que ele criou com tanto amor, como nos é descrito nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Quando veio este vírus do pecado, Deus disse: "Vou então fazer um santuário para que novamente eu possa habitar entre o meu povo." Mais tarde, diz-nos que quando Jesus veio a esta terra, em João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus, o Verbo, veio em carne e nós vimos a glória de Deus. Ou seja, ele veio habitar no nosso meio. Deus veio habitar no nosso meio. E finalmente vamos ver que também em Apocalipse Deus diz que finalmente ele vai habitar no meio do seu povo. Nunca foi, amigos, desejo de Deus de viver separado dos seus filhos, sempre foi o desejo de viver juntamente conosco. Porém, o vírus do pecado causou esta separação, mas Deus vai muito em breve trazer um fim ao problema do pecado, trazer um fim a este confinamento que temos vivido. E para nos ajudar a compreender o plano de Deus para lidar com o problema do pecado, para trazer um fim ao confinamento, Deus instaurou então o santuário de Israel. O santuário de Israel era de tal forma central na cultura e na economia de Israel que cada vez que o povo de Israel se deslocava no deserto, onde quer que eles implementassem o acampamento, o santuário ficava sempre, a tenda do santuário, do tabernáculo, ficava sempre no meio do acampamento e todas as tribos de Israel colocavam as suas tendas ao redor. Mais tarde, veio Salomão e fez aquele grande templo de qual nos fala a Bíblia. Quando chegamos aos tempos de Jesus, temos o templo, o qual era tão apreciado pelos discípulos, que mesmo os discípulos disseram a Jesus, em Mateus 24, olhando para o templo, que olha para este templo, olha para esta glória. E então Jesus disse-lhes que em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Apenas para dizer que o templo, o santuário, sempre foi um elemento central na cultura e na vivência de Israel. Porquê? Porque através do santuário Deus manifestava a sua presença e Deus ensinava como é que ele iria lidar e tratar o problema do pecado. E algo fascinante que nós encontramos nesse sistema do santuário era precisamente as 7 festas que ocorriam durante todo o ano judaico. O calendário judaico, de 360 dias, era dividido em 7 festas anuais. O calendário judaico começava com a festa da Páscoa, tal como é descrito em Êxodo capítulo 12. Em seguida, à festa da Páscoa, vinha a festa dos pães asmos, seguido pela festa das primícias, pelo Pentecostes, pela festa das trombetas, o dia da expiação e, finalmente, o ano terminava com a festa dos tabernáculos. E, claro, no ano seguinte, iniciava-se um novo ciclo com a festa da Páscoa. Mas, amigos, tudo isto eram celebrações que tinham significado na altura, sim, mas que apontavam para realidades ainda maiores que estavam para vir no futuro. Algumas das quais, como vamos ver, já ocorreram e outras estão quase a ocorrer para terminar este calendário.
Então, o ano judaico começava com a Páscoa. E neste dia, o cordeiro pascal era imolado, era morto, no 14º dia do mês de Abib, ou chamado também o mês de Nissan. Então, esta realidade certamente que apontava para um sacrifício que estava para vir. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é que João Batista não usou outro animal para simbolizar a Jesus? Porque é que ele utilizou o cordeiro para falar de Jesus, quando o viu? Precisamente porque quando um judeu ouvia esta linguagem, associava imediatamente com o sistema do santuário em que os cordeiros eram oferecidos em sacrifício, e todos esses cordeiros que foram sacrificados ano após ano e dia após dia, apontavam para Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é interessante é que a festa da Páscoa foi precisamente a altura em que Jesus foi crucificado, e a história diz-nos que Jesus foi crucificado também no 14º dia do mês de Abib, ou seja, ele era a verdadeira Páscoa. Naquela sexta-feira santa que se cumpriu então a verdadeira festa da Páscoa, para a qual a festa judia estava apontando. Mas a seguir à festa judaica da Páscoa, vinha a festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos acontecia no dia seguinte à Páscoa, no 15º dia do mês de Abib, e era um sábado cerimonial. Era um dia de descanso. E o que é interessante é que Jesus, naquele sábado, depois da crucifixão, Jesus repousou-se, assim podemos dizer, repousou o sono da morte no túmulo. O dia de descanso. O dia da festa dos pães asmos. Ele, que era o pão da vida, cumpriu então essa festividade judaica no dia seguinte à Páscoa, descansando no túmulo. A segunda festa judaica, a festa dos pães asmos. A terceira festa do calendário judaico era a festa das primícias. E a festa das primícias acontecia precisamente no terceiro dia após Páscoa. E o que é interessante é que Jesus ressuscitou no terceiro dia após a Páscoa. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele é também chamado pelo apóstolo Paulo como Jesus Cristo, as nossas primícias, em 1 Coríntios 15, versículo 20. Jesus foi as primícias, foi o primeiro fruto da terra, por assim dizer. Era um dia no tempo judaico em que os primeiros frutos da terra eram oferecidos para a obra de Deus, eram oferecidos a Deus como oferta. E aqui Jesus Cristo foi as primícias da ressurreição. Ele ressuscitou e cumpriu então a terceira festa, a festa das primícias. A quarta festa do calendário judaico era a festa do Pentecostes. 7 semanas ou 50 dias a partir da festa das primícias. E isto torna-se fascinante, amigos. Como Deus matematicamente fez com que todas estas coisas batessem certo e se cumprissem, tal como Ele havia planeado nas festas do antigo Israel. Porque 50 dias depois das primícias, 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado, as Escrituras dizem-nos que Jesus esteve neste mundo durante 40 dias ainda com os seus discípulos, com os seus amigos. Jesus, ao final de 40 dias, subiu aos céus e esteve nos céus durante 10 dias até que finalmente viesse o Pentecostes. Somando 40 e 10, temos 50 dias, desde a festa das primícias até ao derramamento do Espírito Santo, a festa do Pentecostes. Depois da festa dos Pentecostes, vinha então a festa das trombetas. E as trombetas soavam anunciando que o dia da expiação se aproximava. Nós sabemos que depois do Pentecostes, os discípulos receberam tal poder, tal ousadia do Espírito Santo, que percorreram o mundo inteiro, o mundo civilizado da época, levando a mensagem do Evangelho, anunciando
que Cristo tinha vindo a esta terra e clamando o Evangelho do arrependimento, pedindo, apelando às pessoas para se arrependerem, aceitarem o Evangelho e se prepararem para a vinda de Jesus. Eles foram por este mundo, por assim dizer, com a trombeta do Evangelho, anunciando as boas novas. E estavam, por assim dizer, cumprindo a festa das trombetas, que vinha depois do Pentecostes. Mas como vimos, a festa das trombetas anunciava a chegada da festa da expiação. O dia da expiação, também chamado o dia do Yom Kippur. E o dia do Yom Kippur começava no 10º dia do 7º mês do calendário judaico e era um sábado cerimonial. Era a festa principal do calendário judaico, no sentido em que todas as festividades culminavam para o dia de expiação, porque naquele dia o sumo sacerdote iria purificar o santuário, iria fazer por uma última vez oferecer sacrifícios, e assim se terminava o ano judaico e então o problema do pecado ficava, uma vez por todas, resolvido. Era um sábado cerimonial. Era um dia em que as pessoas deviam estar todas congregadas. Era um dia em que as pessoas deveriam confessar completamente os seus pecados, porque ali os seus pecados eram transferidos para o santuário e pela última vez haveria uma hipótese então de arrependimento naquele ano. Agora, o que é interessante é que o dia da expiação do tempo judaico tem enormes paralelos com os dias em que estamos vivendo. Então, o dia da expiação acontecia, como vimos, no dia 10 do 7º mês. O santuário era purificado nessa altura. Diz-nos em Daniel 8, versículo 14, que 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, apontando-nos para o santuário celeste, apontando-nos para um tempo, algures depois da ascensão de Cristo ao céu, em que Cristo iria purificar o santuário como sumo sacerdote. Diz-nos também que nos tempos antigos o sumo sacerdote deixou o santuário, que quando ele deixava o santuário, ele completou a reconciliação. E diz-nos em Apocalipse 22, 11 e 22, que quando Cristo sai do santuário celestial, ele anuncia então o destino eterno de cada alma, porque o serviço do santuário fica, uma vez por todas, completo, cumprido. Diz-nos também que o dia de expiação, antigamente, era o dia para humilhar a sua alma diante de Deus. Era o dia de, por uma última vez, procurar se ainda havia algum pecado escondido, algum pecado não confessado, para que esse pecado pudesse ser transferido para o santuário e o sumo sacerdote pudesse então finalmente purificar o santuário e a pessoa pudesse ficar perdoada e purificada de uma vez por todas. A palavra de Deus diz-nos também que haverá o tempo em que virá o juízo sobre esta terra. Na realidade, o anjo diz-nos que temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. É o tempo do Yom Kippur, é o tempo do dia da expiação, o tempo em que o serviço do santuário celeste, desta vez, está chegando ao fim. Era um tempo também de santa convocação, um tempo em que o povo de Deus deveria estar unido, deveria colocar de parte as suas diferenças, os obstáculos de relacionamentos e deveriam unanimemente buscar ao Senhor. E também, da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que no nosso tempo nós não devemos deixar a nossa congregação, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais que vemos que aquele dia se está aproximando. E amigos, nós na realidade estamos vendo que esse dia se está aproximando. E este não é o dia para nós, para deixarmos a nossa congregação, para começarmos a criar as nossas próprias ideias, o nosso grupo no nosso canto. Não, este é o tempo em que o povo de Deus deve estar ainda mais unido, porque Deus, tal como no passado, Ele derramou o Espírito Santo sobre um povo que estava unido. Assim, da mesma forma, Ele vai derramar o seu Espírito Santo sobre um povo que está unido no fim. E da mesma forma, Ele quer que nós estejamos unidos em santa convocação para nos prepararmos para o fim do dia da expiação. Oferecereis uma oferta queimada ao Senhor, dizia-nos lá em Levítico 23, 27. Para os nossos tempos, Paulo diz-nos em Romanos 12, 1, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus. No sentido que toda a nossa vida, todos os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas capacidades, o melhor do nosso serviço
deve ser dedicado ao serviço de Deus. E finalmente, aquele dia era um dia em que nenhuma obra deveria ser feita. E Jesus apela-nos a que nos dias em que nós vivemos, devemos ter cuidado para que quando o Filho do Homem vier, não nos ache, na expressão dele, embriagados ou cheio dos cuidados desta vida, cheio das obras e dos afazeres desta vida, estando distraídos e sem saber o tempo em que estamos e sem saber que o Mestre está às portas. Outro elemento interessante do dia da expiação era que naquele dia 2 bodes eram trazidos ao Senhor. Um era o bode para o Senhor, e o outro era o chamado o bode expiatório. E sobre o bode expiatório, o sumo sacerdote colocava as mãos e transferia simbolicamente sobre ele os pecados do povo, e esse bode era então levado para o deserto, onde era deixado ali até morrer. A palavra de Deus diz-nos que no final, quando Cristo vier a esta terra e levar os seus santos para o céu durante o milénio, Satanás, o bode expiatório, será deixado na terra desolada durante 1000 anos. Sobre ele será lançado as consequências de tudo aquilo que ele provocou, de tudo aquilo que ele fez a humanidade cometer de pecado. Na realidade, ele verá os efeitos nefastos do vírus do pecado que ele instou sobre a família humana. E ele será então o cumprimento do símbolo do bode expiatório. Mas amigos, o melhor ainda está para vir. Porque diz-nos que, terminada a festa da expiação, o povo de Deus se reunia em celebração, habitavam em tendas durante 7 dias. Era uma festa de regozijo, uma celebração, porque finalmente o problema do pecado tinha sido resolvido e finalmente a família de Deus estava junta e unida e havia uma grande celebração para o Senhor. A festa dos tabernáculos chegava então alguns dias após o dia da expiação. Mas o que é bonito aqui é a forma como a palavra de Deus termina em Apocalipse 21:3. Diz-nos lá: "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu povo." Deus finalmente terá resolvido o problema do vírus do pecado. Não mais haverá separação entre Deus e o seu povo. Deus não mais necessitará de tendas ou de tabernáculos ou de santuários, porque finalmente Ele estará habitando com o seu povo, face a face. Por isso o texto nos diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E João diz-nos lá em visão de Apocalipse 21, versículo 1: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Amigos, o fim do confinamento está às portas. Passamos as festas de Jerusalém, apontaram para situações, para eventos que já decorreram na nossa história. A Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas. Estamos terminando agora a festa do dia de expiação, em que Deus nos chama para humilharmos o nosso coração diante dele. Pedirmos que Ele nos revele se ainda há algum pecado que ainda não nos esteja perdoado, que ainda não esteja confessado. Agora, amigos, é a altura de o fazer. Enquanto Jesus Cristo está no lugar santíssimo do santuário no céu, é a altura de virmos até Ele para que os nossos pecados sejam transferidos para o céu e o problema do pecado seja resolvido. Porque em breve sabemos que o serviço do santuário terminará, a festa da expiação terminará e virá a festa dos tabernáculos. Mas na festa dos tabernáculos só participará aquele que tiver resolvido o problema do pecado durante a festa da expiação. Por isso, amigo, por isso, amiga, se hoje há alguma coisa que esteja entre ti e Deus, algum assunto que ainda não tenhas resolvido com Ele, Deus te estende a mão hoje e te pede que possas vir a Ele, que possas confessar os teus pecados. Porque a promessa é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. A palavra de Deus diz-nos que nós agora não temos um sumo sacerdote qualquer, não temos um ser humano qualquer como sumo sacerdote. Agora o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, o melhor sumo sacerdote que já uma vez poderíamos ter. Ele é também o nosso advogado e podemos ter a certeza que se trouxermos até Ele o nosso caso, Ele nos perdoará, nos purificará.
e estaremos de pé para celebrar a vinda de Cristo e fazer parte daquela celebração da festa dos tabernáculos, onde todos viveremos com Jesus e reinaremos com Ele para sempre e sempre. Amigo, o que é que te impede hoje de trazeres os teus pecados a Jesus? O que é que te impede hoje de estar pronto para aquele dia? Porquê é que não entregas hoje esses problemas a Ele? Porquê é que não entregas a Ele esse fardo de pecado, essa culpa? Ele perdoa, Ele limpa e Ele quer estar contigo nessa celebração quando Ele vier novamente. Por isso, amigo, por isso, amiga, te convido, ao terminarmos o programa de hoje, fazemos uma breve oração e pedimos que o Senhor faça com que tu, a tua família e os teus amigos estejam presentes nessa festa dos tabernáculos, onde todos celebraremos a vinda de Cristo e estaremos com Ele para todo o sempre. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque tu nos deixaste claro como vais resolver o problema do pecado. Senhor, conseguimos compreender através dos símbolos e das festas que nos estamos aproximando do fim do confinamento neste planeta Terra. Te pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que nos separe de Ti possa ficar resolvido enquanto Jesus Cristo está intercedendo por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Peço que abençoes o meu amigo e minha amiga que está escutando, assistindo a esta mensagem e que os ajudes, Pai, para que todos estejam prontos, juntamente com os teus amigos e famílias, para fazerem parte dessa celebração do dia da festa dos tabernáculos, que se aproxima e que todos nós possamos estar nesse dia. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amigo, amiga, obrigado por teres assistido ao programa de hoje. Convido-te a participares na próxima sessão e até lá partilha esta mensagem com todos os teus amigos, a tua família e até mesmo os teus inimigos ou inimigas, se necessário. Que todos possamos estar prontos para aquele dia. Deixa um like, deixa um gosto desta mensagem e até à próxima. Que Deus te abençoe. Maranata.